Esse canal ele é Fala, conhecido Skyrock, por falar quanto de lendas tempo? urbanas. Quanto Devido tempo? a isso, eu recebo muitas perguntas falando, essa lenda é real? E sendo sincero, é muito difícil saber se é real ou não. É, não tem Mas muito pensando como nisso, no ter essa vídeo de hoje eu certeza, resolvi né? trazer pra vocês lendas que se tornaram reais. Por isso, vamos descobrir quero mais ouvir sobre história elas. de terror. Então acomode-se, coloque Não seus quero. fones, apague as luzes e vem comigo. Bora, bora, bora. Ih, começou. Bunnyman. Você tá se divertindo aí, né? O João tá bem retinho aqui, só olhando. Essa lenda ela vem de Fairfax, Virgínia. Ah, lá nos Estados O Unidos ano só era tem malucão, né? 1904. Um ônibus transportando pacientes de um asilo sofre um Pacientes acidente de um em uma asilo. estrada Olha lá, deserta. João, é tudo daqui a uns anos. Todos os pacientes foram recapturados. Todos, exceto um. Logo após o acidente, coelhos mortos começaram a aparecer pendurados em pontes ao redor da área. Ai, tem algum Dizem psicopata que aí, foi né, ali matando que coelho. nasceu o mito do Bunnyman. Um homem misterioso em uma roupa de coelho, Que? visto à noite, sempre segurando um machado. Coisas de ursinho, assim, Essa são lenda ela tão ganhou força em macabras, gente. 1970, quando um jovem casal, dirigindo tarde da noite, teve a janela do seu carro quebrada por um machado lançado por um homem vestido de coelho. 2 semanas depois, outro homem viu uma figura sinistra em um Ai, que terno de horror. coelho, destruindo Parece a varanda negócio de uma casa com um de machado. Dead by Daylight. Apesar dos relatos terem chegado até a polícia, o Bunnyman, ele nunca foi capturado. As perguntas que ficam são: quem será que era ele? Ah, era só um O que ele louco. queria? Eu só E a queria ver pior o de circo todas, pegar fogo, né? Aquela será que frase ele do ainda está Batman. por lá? Alguns homens só Dizem querem que ver o se você ainda é circo de pegar Fairfax fogo. e conhece a ponte do Homem-Coelho, você pode encontrar ele lá. Às meia-noite, muitas pessoas afirmam que é possível ver a sombra do Homem-Coelho lá embaixo da ponte. Pô, não vai iluminada ninguém pela com luz revólver fraca que não tem lá buscar debaixo. ele, não, velho? E aí eu Pra te deixo uma acabar com isso aí? pergunta. Você se atreveria a visitar esse lugar à noite? Ah, é melhor não Deixa ir, aqui né? nos comentários. Com um revólver eu iria. Eu acho, talvez não. Charlie No Face. Charlie No Face. A lenda do Charlie No Face, também conhecida como The Green Man, o Homem Verde, O Grinch? é uma história de terror que circulou por Grinch muitos também anos era na de terror, Pensilvânia, né? nos Estados Unidos. Falei, ó, Estados Unidos, De terra acordo dos com a malucos. lenda, Charlie Segundo No já Face que era é uma nos figura Estados misteriosa Unidos. e assustadora que vagava pelas estradas escuras à noite. Ele é descrito como um homem sem Puta rosto, merda. com traços faciais É que tudo que deformados ou aparecer até numa mesmo estrada inexistentes, de madrugada, que eu já vou supostamente ficar com tinha uma medo. pele de coloração esverdeada. Isso era apenas uma história para assustar crianças. Agora, vamos para Pittsburgh, Pensilvânia. Pensilvânia é onde um túnel foda. se tornou palco de uma lenda terrível. Charlie No Face era o nome que, Ai, que horror. todo mundo conhecia. Mas na verdade, seu nome era Raymond Robson. Ele existiu, Um homem então, que de sofreu um verdade. terrível acidente com linhas elétricas, deixando seu rosto completamente desfigurado. Ele saía apenas à noite por Ai, vergonha da ficou sua até sem aparência. um dos olhos, Dizem né? que a sua presença fazia a eletricidade piscar. Ele se tornou tão popular que as crianças fugiam de casa na esperança de encontrar o assustador homem sem rosto. Na O que esperança. eles não sabiam é que Raymond, apesar da sua aparência assustadora, não era um fantasma, mas um homem real, tentando simplesmente viver em paz. Pois é, tadinho, cara. No fim, não ele gostei. até trocava fotos por Ele cigarros. parece algum um simples personagem desejo do humano Mickey em meio ao Mouse, pesadelo sabe? que era sua vida. Coitado, vai ser Mas uma história de terror imagine pra você ele. está naquele túnel escuro, com os sons amplificados pela escuridão, e de repente, você vê uma figura emergindo da sombra. Seria assustador, não é? Sim. Total. Nossa, achei que ia ter um jumpscare agora. Cropsey. Cropsey. Vamos lá. A próxima história é de arrepiar. Bom, conhecido como Cropsey, ou Bogman de State Island. Ah, Boogeyman é essa é o... uma lenda é o baseada em uma bicho-papão, figura né? temida. Não? O termo Boogeyman refere-se a uma entidade folclórica que aterroriza e pune crianças Sim. desobedientes. No caso do Cropsey, ele é descrito como um homem com um machado espreitando nos túneis abandonados da livre, Willowbrook que horror. State School. Mas por que você Essa tá num Willowbrook túnel State de noite School era uma sozinho escola também? para crianças com deficiência intelectual, que acabou ficando bem famosa não só pela sua triste história, mas também pelas lendas sinistras que surgiram após o seu fechamento. A realidade por trás dessa lenda é ainda mais perturbadora. Andrew Rand, um ex-funcionário da Willowbrook, foi acusado de sequestrar crianças que desapareceram horror! na área. Rand, que havia trabalhado como zelador na escola antes É do seu sempre o fechamento zelador, em né? Zelador, 1987, segurança era conhecido por noturno, sua sempre esse aparência cara aí. ameaçadora e comportamento estranho. Após o fechamento da escola, Rand continuou morando nos terrenos abandonados e ninguém ouvia falar muito sobre ele. Até que em 1988, ele foi condenado pelo sequestro de uma jovem chamada Jennifer Schwager. Que A horror. investigação revelou que ele havia Tadinha. mantido Schwager em cativeiro antes de matá-la. Mas a Porém, guria mais era tarde, em desfigurada 2004, também, né? Rand foi novamente condenado por outro caso de sequestro.
Os rumores sobre os cadáveres enterrados nos terrenos da escola se Credo, meu popularizaram. Deus do céu. Embora alguns desses rumores nunca tenham sido confirmados, o medo persistiu. Muitas pessoas elas temem o local, pois dizem que, inspirado no caso de Randy, outros meio que estão tentando imitá-lo. Ah, eu não transformando o duvido, que o antes pessoal era é uma escola louco. em um verdadeiro cemitério. Isso não parece uma história de terror, parece ser algo que pode acontecer. Ô, que medo, velho. Ratos Usar um no vaso vaso sanitário e ter um sanitário. bicho no vaso sanitário. Que pânico isso daí. Agora vamos para uma história um pouco mais leve, mas ainda assim assustadora e um tanto engraçada, pra falar a verdade. Por quê? Você pode já ter ouvido rumores de que ratos eles podem subir pelo vaso sanitário e te morder verdade. enquanto você está sentado. É verdade. Acredite ou não, isso é 100% real. Em um episódio do programa This America Life, um programa americano que conta relatos reais enviados pelo seu público, um homem diz que voltou para casa após uma noite divertida e decidiu dar uma rápida passada no banheiro antes de se deitar. No entanto, Ai, não os me seus fala planos que ele foram mordeu o cu do completamente frustrados moço. por um roedor peludo que ele encontrou Eu acho no tão vaso fofinho, sanitário quando ele gente. levantou a tampa. Eles E se você tiver papando. curiosidade, você pode procurar esse vídeo no YouTube. Cara, que E é pânico. bom Já você saber pensou que isso os ratos, eles acontecer, são velho? Que capazes de passar horror, pelos velho. menores tubos e buracos que você possa imaginar. É, eu sei, o corpo deles é realmente bem incrível e adaptável. um pouco perturbador, pra falar a verdade. É, bastante. Nunca mais vou dar um Tá aí barroso suave, um novo cara. medo desbloqueado. É. Agora, vamos pra próxima lenda. Todos até agora foi nos Estados Unidos, né? Que loucura. O enfeite no parque de diversões. Essa a gente pode classificar como uma das histórias mais bizarras e perturbadoras que teremos nesse Que vídeo. isso que eu quero. Tô aqui No pra parque de isso mesmo. diversões em Long Beach, lá na Califórnia, havia uma decoração de um corpo tão realista que muitas pessoas se impressionavam com ela. Caralho. Só que, como você deve imaginar, as pessoas começaram a notar um cheiro estranho vindo daquele corpo. Por fim, Acho que não era surgiu um boato de que decoração. poderia ser um corpo real. Mas Então. ninguém acreditava, até que em 1976, durante a filmagem de um episódio da série O Homem de 6 milhões de dólares, o diretor ele decidiu mover o enfeite que parecia fora do lugar. Só que quando um dos trabalhadores levantou o boneco, um braço humano caiu. Meu Não era apenas um manequim, Deus do havia céu. um osso humano exposto. Mano, que Elmer loucura, McCurdy, cara. ele era um famoso ladrão de bancos e de trens dos Estados Unidos no século XX. Em 1911, o McCurdy ele foi morto em um tiroteio com a polícia em uma pequena cidade lá em Oklahoma. Após a sua morte, o seu corpo foi embalsamado e, devido à falta de identificação e parentes próximos, para reivindicá-lo, o corpo ele acabou sendo exposto em uma série de exibições itinerárias para meio que arrecadar uma grana. Só que por algum motivo seu corpo foi parar nesse parque e ficou lá durante Como tantos que parou anos, lá, cara? sem que ninguém soubesse do que se tratava. Mas não decompôs Agora, o corpo? imagine Como as assim? crianças que provavelmente tocaram esse enfeite achando que era um brinquedo. É realmente chocante pensar em quantas pessoas interagiram com um corpo real Doido, sem né? saber. Doido. Imagina. Beija o boneco aí pra gente tirar uma foto. Aí era um cadáver. Otávia Hatcher. Nome diferentão. É. Agora temos uma lenda bem pesada. Você pode já ter ouvido histórias de pessoas enterradas vivas. Porra, eu tenho medo disso A aí, história cara. de Otávia Tenho Hatcher medo é uma disso aí, dessas mano. histórias Piado terríveis. vivo é um medo genuíno Na que eu tenho. década de 1800, na cidade de Picayville, Kentucky, viveu Otávia Hatcher. Otávia, ela era mãe de família e estava em uma casa cuidando dos seus filhos, quando de repente, ela caiu de cama. Ela começou a apresentar sintomas de uma doença grave, então sem possibilidade de tratamentos eficazes, a situação de Otávia acabou piorando bem rapidamente. Fizeram o que com Ela ela? acabou caindo em um estado de coma. Os médicos da época, sem saber o que fazer e ter recursos necessários para confirmar a morte com Nem precisão, sabia o que era coma eles direito. declararam ela como morta. E ela não Em tava, meio ao tá vendo? luto e à confusão, Otávia foi enterrada rapidamente. Ah, enterraram. né? Mas pouco depois do funeral de Ai, ai, Otávia, ai. uma série de casos semelhantes começou a aparecer na cidade. Outras pessoas começaram a exibir sintomas parecidos com os dela, o que gerou uma crescente preocupação entre os moradores. Então, o marido de Otávia, preocupado com a possibilidade da sua esposa ter sido enterrada viva, ele decidiu tomar uma medida drástica. Ele pediu a exumação do corpo dela, temendo que o diagnóstico pudesse ter sido errado. Nossa, eu tenho medo caixão de foi diagnóstico aberto. errado, cara. A descoberta foi horrível. Tava tudo Otávia foi arranhado. encontrada com sinais evidentes que havia tentado desesperadamente escapar da sua sepultura. Ai, que O horror. rosto dela estava cheio de arranhões. Nossa, Os seus coitada. dedos estavam completamente sanguentados, indicando Mas isso já que ela aconteceu teve várias uma luta vezes, angustiante para escapar da morte. Que Ou seja, loucura, cara. ela realmente Ô, esse estava bagulho viva. de ser A enterrado história vivo de é um Otávia bagulho muito Hatcher chocou a agoniante. comunidade e gerou um grande medo em relação à possibilidade de ser enterrado vivo.
Pô, imagina a Após cara essa do descoberta médico macabra, que deu o atestado corpo de óbito aí. Otávio foi enterrado novamente, mas dessa vez com muito mais cuidado. Que Bom, e aí, viagem. você conhecia Essa alguma última dessas eu já lendas? tinha ouvido Deixa aqui falar no comentário sobre para que eu alguns possa casos saber. parecidos. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Eu E nos adorei, vemos eu adorei nesse teu vídeo. vídeo. Tem coragem? Clica aí. Esse é o Já mesmo nos dá. moço dos vídeos do SCP? Ah, é o mesmo moço. Eu gostei muito do vídeo dele, gente. Ele explica muito direitinho, sabe? Me dá um medo, assim, mas ao mesmo tempo eu fico ansiosa pra escutar mais sobre. E eu gostei muito, quero ver mais vídeos dele. Cara, essa do enterrado vivo é realmente bizonho, cara. Bizonho. Bizonho do rato no banheiro, né? Infelizmente, nunca mais darei um cagão em paz. Mas esse lance do enterrado vivo é realmente um medo genuíno. Assim. Ele existe. Nossa, pra mim a pior é a última, obviamente. Tipo, a última pessoa enterrada viva, assim, é muito chocante, muito chocante. Eu não sei mais, agora eu vou ter medo de fazer um cocôzinho, sabe? Vai que sobe um rato ali, morde meu furebs. Nossa, não gostei desse vídeo. Isso foi o que mais me deu medo, o rato, mano.